Aleluia. Vamos nos colocar de pé? Glória a Jesus. Glória ao eterno Rei dos Reis. Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro culto do ano de 2021, né? Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Eu gostaria de deixar só um pequeno trecho na parte da Bíblia. Vocês não vão encontrá-los aí, porque ela é uma Bíblia de estudo. E Deus sempre tem falado muito comigo nesse trecho. Deus tem falado comigo muito, irmãos, durante esse ano em Isaías 43. Muito mesmo, principalmente depois que eu contraí a Covid. Quando eu ouvi algumas pessoas falando da sequela delas, eu ficava às vezes assim, amedrontada assim um pouco. E aí um certo dia eu ouvi, fiquei um pouco com medo e cheguei em casa. Quando eu abri a Bíblia, Deus falou tão tremendamente comigo que eu comecei a ficar em prantos quando eu ouvi Ele falando em Isaías 43, para que eu não temesse. Não temas, porque eu te remi. Eu sou contigo. Deus é convosco. Deus é convosco. E aqui fala assim: em nenhuma circunstância a bondade de Deus é tão aparente quanto em meio ao sofrimento. Quanto sofrimento a gente presenciou esse ano, né? Sua história de cuidado providencial e livramento do seu povo é uma lembrança constante para todas as gerações de que Ele nos ajuda a atravessar todas as adversidades e tribulações. Sua presença é suficiente para lançar fora o medo. Seu poder é suficiente para nos livrar do desespero. E seu propósito maior é sempre o nosso bem. Repita assim, contigo mesmo. Sua presença é suficiente para lançar fora o medo. Todo medo. Todo medo. Amém? Aleluias. Você pode dar o seu maior aplauso para Jesus nessa noite? Porque nós estamos aqui por Ele, tudo é para Ele, tudo é para Ele. O fogo de Deus está neste lugar. Ele está incendiando cada cadeira, cada lugar, cada quarto que você está presente em casa, cada cômodo em casa. A presença de Deus vai até você. Receba a presença de Deus nesta noite, porque Ele nos sustentou. Ele te sustenta, é Ele que está contigo. Por mais que você tenha sofrido por um parente, um ente querido que infelizmente se foi por conta dessa doença, ou de qualquer outra doença, né? Porque não é só essa doença, outras doenças também estão tirando muitas vidas. Mas nós temos que sempre olhar com um olhar sobrenatural, o olhar que nós vamos estar com o Rei. É esse olhar que nós devemos ter, o olhar da ressurreição. É para lá que você deve enxergar. Aleluias! Vamos louvar o nosso Deus nessa noite, com muito amor no nosso coração, porque é para Ele que você está louvando, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a unção que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesse ano de 2021. Vamos nos encher do santo, do santo, dos santos, dos santos. Oh, aleluia! Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja.
de desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma chuva de vitórias está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. E o fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. E o fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar aleluia daqui, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo do imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Ali na frente tem irmãos sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. De puro fogo, sangue e poder, já fez enfermidade desaparecer e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. E o fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. E o fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar aleluia daqui, glória, aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo do imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo, sangue e poder. Que nós possamos fechar os nossos olhos da maneira como você fala com o nosso Deus e agradecer a Ele pelos dízimos, pelas ofertas. Deus, nosso Pai, nosso Abba Pai, nós nos colocamos presente nesta noite em Tua casa, Senhor, em Teu templo, para adorar o Teu santo nome, bendizer o Teu santo nome, Jesus. E admitir, papai, que nós não somos nada, nada sem a Tua presença. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, ó papai,
é porque o Senhor tem graça. E pela tua graça que nós estamos aqui. E nós, Senhor Jesus, consagramos diante de Ti a nossa família. Consagramos diante de Ti o nosso casamento, os nossos filhos, o ministério, Senhor Jesus. Consagramos esta igreja, Senhor Jesus, a Ti. Nós ouvimos, ó Pai, grandes coisas que serão realizadas neste lugar. E nós cremos na promessa do Senhor. E nós recebemos essa promessa. E quando o Senhor diz, Ele cumpre. Então não esmoreça, filho meu, porque aquilo que eu te disse eu vou cumprir. Deus, Ele está falando com você. Mesmo que você esteja passando por dificuldades em meio a essa pandemia, porque muitos perderam seus empregos, perderam vidas, mas você está aqui, você está respirando, e só pelo ar você já tem que agradecer a Deus. E nós te damos graças, papai, e colocamos diante do teu altar aquilo que nós preparamos. E vá de encontro, Senhor Jesus, aqueles que não puderam trazer nesta noite. Também, Deus, traga a provisão para o lar, Senhor Jesus, do teu filho. Amém, Jesus. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu na presença do Rei. Por isso eu na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Senhor,
Glória a Deus. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, papai. Não podemos parar de adorar a esse Deus jamais na nossa vida. Em todo tempo, Senhor Jesus, nós temos que Te adorar. E Jesus, nessa noite, Ele está querendo restaurar os Teus sonhos. Aqueles sonhos que ficaram enterrados. Aqueles sonhos que talvez você abriu uma cova para enterrar eles lá. Ou às vezes as pessoas enterraram por você, te trazendo palavras, te maltratando com palavras, destruindo seus sonhos, te deixando triste. Deus está aqui para quebrar tudo isso nesta noite. Ele está aqui para quebrar tudo isso nesta noite. Ele está aqui para quebrar tudo isso nesta noite. Dê glória a Deus, porque Ele vai restaurar os teus sonhos. Aleluia! Os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Canta, igreja. Mataram os teus sonhos, sufocando o teu coração. Ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando missão de conquista, missão de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Missão de ousadia, missão de conquista, missão de multiplicação. Sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Sua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Ousadia, um som de conquista,
a unção. A unção de ousadia. Unção de conquista. Deus está te dando ousadia. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Aleluia. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe tudo aquilo porque Deus está te dando nesta noite. Recebe, esteja aberta para receber o melhor de Deus na sua vida. Esteja aberta para receber o melhor de Deus na sua vida. Abre o seu coração, desenterra todos os sonhos, desenterra, tira todas as chaves. Deus está tirando as chaves nesta noite. Deus está tirando as chaves nesta noite. Recebe o fogo! Recebe o fogo! Recebe o fogo! Recebe o fogo! Oh, aleluia! Recebe a unção! Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Deus! Oh, gracioso, gracioso és tu! Não pare, não pare. Não pare. Não pare. Não desista. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Não pare, não pare, não pare, não pare jamais. Nós ouvimos muito essa canção durante este ano. Muitas pessoas se colocaram em frente aos prédios, às casas. Recebemos muitos vídeos de pessoas cantando, pessoas dentro do hospital, dentro das suas casas, nos seus lares, cantando. Era uma época em que a igreja estava fechada e nós tínhamos que nos virar para estar na presença do nosso Deus. Por que nos virar? Porque quando nós estamos acostumados a vir para a igreja e recebemos uma notícia como essa, em que o mundo todo para, e uma das partes mais afetadas é a igreja, nosso coração se entristece. Se entristece porque a gente não pode estar aqui. Se entristece por ver que muitos casamentos foram destruídos. Se entristece porque muitos filhos abandonaram os seus pais. Se entristece pela morte de muitas pessoas. Se entristece porque muitos, nesse meio termo, adquiriram vícios. Muitos vícios. Muitos saíram até da igreja. Mas aqueles que estão aqui hoje na Igreja Batista Missão Vila Operária, estes foram fiéis. Estes estão aqui porque adoram ao Deus que é o único vivo, de ser adorado, de ser glorificado e ser engrandecido. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Cante essa canção nesta noite com todo o amor no seu coração. Com todo o amor no seu coração. Porque
Quero agradecer a presença dos irmãos, né? Hoje está aqui conosco o Paulo, a esposa dele, a sua filha. Deus abençoe. Tem uma senhora ali também com a criança. Deus também te abençoe, tá, querida, pela sua presença. Tá? Os demais irmãos também. Queridos, lembrando que quarta-feira nós temos o culto da vitória às 19h30. Essa semana as nossas atividades voltam ao normal, né? Quarta-feira, 19h30, culto da vitória. Sexta-feira nós temos oração às 19h e nós vamos dar início também à campanha Projeto de Vida 2021, o ano da excelência. Ali na mesa ali está dos dízimos e ofertas, tem um cartão aonde tem ali o cartão onde você marca, né? Escreve o seu projeto de vida, né? Aquilo que você deseja, né? Realizar em Deus no ano de 2021. Projetos espirituais, projetos ministeriais, sonhos e projetos pessoais e também sonhos e projetos familiares. Então nós vamos estar aqui sexta-feira orando aqui, clamando pelo Senhor, pelo pedido seu de 2021. Então, querido, está ali. Também nesse dia eu queria deixar que nós pudéssemos ter um dia de consagração a Deus, né? Eu queria estabelecer um jejum, mas eu queria que cada irmão ficasse à vontade, né? Eu sei que tem pessoas que conseguem jejuar um tempo maior, outros um tempo menor. Mas que nesse dia a gente possa estar fazendo um jejum também, começando de sexta-feira agora, dia 8. Quem puder, né, vai no seu limite, o que você pode. Esteja jejuando, para a gente já vir aqui, a gente orar mesmo, levantar um clamor mesmo, rasgar o coração, como a Bíblia diz, apresentar diante do Senhor. E se assim for o plano de Deus, Deus cumprirá na nossa vida. Amém? Então fica aí, depende de cada um, né? Sábado vai ter o culto dos jovens. Culto dos jovens, 19h aqui na igreja também. Você que é jovem ou se considera jovem, né? Esteja aqui, 19h, culto dos jovens com a irmã Elane e irmão Jerônimo. Amém? E no domingo às 18h, culto de celebração e será a ceia também do Senhor. Então que os irmãos possam vir já preparados para domingo ceia. Amém? Então, os avisos dessa semana, né, do mês de janeiro, então são esses. Amém, querido? Eu queria não tomar muito o seu tempo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 12. Eu queria deixar uma palavra para a gente abrir já esse culto, esse ano, né, com algo uma palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos ler o 1 e o 2 apenas. Obrigado, irmão, Deus abençoe, tá? Romanos capítulo 12, verso 1. Esperar que alguns irmãos se localizem, né? Uns têm mais habilidade, outros têm uma certa dificuldade, mas vamos todos ler junto. Romanos capítulo 12, verso 1. Amém? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. O Senhor sabe que eu sou humano, o Senhor sabe das minhas imperfeições, das minhas fraquezas, que eu sou um homem falível. Mas a Tua palavra, ela não é falível. Ela é verdade absoluta na nossa vida. Elas são palavras de vida eterna. E ela, Senhor Deus, é eficaz a ponto de dividir corpo, alma e espírito.
Nessa hora, Senhor, que o Senhor possa usar a minha boca, as minhas mãos, os meus olhos, as minhas pernas, a minha mente, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, diante de Ti, usa-me, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Querido, você pode tomar o seu assento? Nós estamos começando 2021 e nós sempre recebemos, né, na virada do ano, né, no dia seguinte, dia 1º, muitas mensagens, né, motivacionais, mensagens de felicitação de 2021. Né, nós queremos que 2021, né, tudo que nós passamos desagradável em 2020, nós não queremos que aconteça. Nós queremos uma solução para essa pandemia que está aí adiante. Né, nós queremos que as coisas sejam melhores, nós criamos expectativas acerca disso. Né, e cabe a nós criarmos isso sim, porque a Bíblia diz que assim como imaginamos na nossa alma, assim será também. Né? Então, nós precisamos estar alimentando a nossa alma, né, com coisas boas, para que, aliado ao Espírito, as coisas se manifestem no mundo espiritual. Né? Isso é bom, né? Mas nós também sabemos que apenas nós mudarmos de uma data, mudarmos de um ano para o outro, queridos, se não tivermos uma mudança dentro de nós, como essa mudança interior que precisamos, porque no primeiro dia de festa, todo mundo está alegre, né? Todo mundo está eufórico, né? Aquele espírito, né? De virada de ano, de festa, de coisas boas, de encontro com os familiares. Isso gera em nós, aquele ambiente gera uma atmosfera de fé. Isso, uma fé não somente espiritual entre nós cristãos, mas as pessoas também lá fora que não têm uma fé em Cristo Jesus, mas eles acreditam que uma mudança de calendário pode mudar a vida deles. Cria uma fé, a Bíblia fala também de uma fé natural, que as pessoas têm. Independente da pessoa crer em Deus ou não, a pessoa tem uma fé natural, que algo vai dar certo na vida dele, que ele vai fazer uma viagem, ele vai conseguir concluir essa viagem. Então todos geram essa expectativa. E todo mundo começa o ano, né? Às vezes, algumas pessoas mais supersticiosas dizem que tem que passar a virada do ano com a roupa da cor diferente, ou é branco, ou é amarelo, é passar num lugar bom, é usar roupas novas, é comer lentilhas. Mas biblicamente para nós lentilha não tem uma boa experiência, porque reporta Esaú que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Então para nós não temos a lentilha como algo bom, né? Então as pessoas criam essa expectativa. Mas a Bíblia fala que aqui, para nós experimentarmos aquilo que é bom, que é agradável e perfeito, nós precisamos do quê? De uma mente renovada. Porque através de uma mente renovada, as nossas atitudes também mudarão. Porque nós vivemos aquilo que nós cremos, que nós acreditamos, aquilo que nós praticamos, né? Nós somos aquilo que nós praticamos. Se nós somos fisicamente, nós temos o corpo que nós temos, é por quê? Porque às vezes os alimentos que nós ingerimos, é a prática de exercícios físicos ou não, isso nos define fisicamente. A alma também. Aqui está falando de 3 esferas, corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que nós temos que conservar eles até a volta de Cristo Jesus. E que eles precisam estar bem, tanto corpo, alma e espírito. Então, queridos, o que é necessário? Nós somos fruto daquilo que a nossa alma, né? Se nós vivemos uma vida amargurada, como foi uma ministração que eu tive no mês passado, se nós vivemos uma vida amargurada, uma vida presa ao passado, uma vida frustrada, uma vida decepcionada, uma vida sem uma perspectiva, sem uma fé, sem uma esperança, que parece que todo mundo dá certo na vida menos a gente vai continuar daquele mesmo jeito. A gente vai continuar amargurado, vai continuar triste, vai continuar depressivo. Porque a depressão, as pessoas entram nela por causa de uma perda,
Agora é um ambiente muito propício para as pessoas entrarem em depressão, com a perda de um familiar, com a quebra financeira, né? Com às vezes pessoas estando com más notícias, porque não tem nada mais que deprime uma pessoa do que más notícias. Por isso que o Evangelho é o poder de salvação para que todo nele crê, porque o Evangelho de Cristo são as boas novas do reino de Deus. Então que o reino de Deus está entre nós, está em nós o reino de Deus. Então muitas vezes nós achamos que o reino de Deus vai ser só apenas quando nós morremos. Não, o reino de Deus é chegado a vós, Jesus disse. Então o reino, arrependei-vos, de João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus em nós. O reino de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, a sua palavra, é a manifestação da igreja, dos dons espirituais na igreja. Então nós precisamos ter esse entendimento de nós vivermos o reino de Deus aqui na terra. Porque nós ano passado começamos com o ano da frutificação de Deus, que nós íamos frutificar de 1 a 100 nesse lugar. E nós começamos bem, nós temos a retrospectiva do nosso ano de 2020. Nós já começamos o mês de janeiro com vários eventos, vários cultos de ministério já acontecendo. Fizemos o planejamento aqui, estivemos aqui na igreja liderança, fizemos o planejamento anual, tivemos uma ministração aqui nesse lugar dos líderes, tivemos uma confraternização, um momento de comunhão entre a liderança da igreja, e nós estabelecemos os planos de 2020. E aí tudo começou bem, já janeiro, fevereiro, março, irmãos, atividade quase toda semana, igreja motivada, porque 2019 foi um ano que nós tivemos um grande crescimento, né? As pessoas estavam animadas, tudo estava acontecendo, o povo estava contribuindo, o povo estava querendo o crescimento da igreja e todo mundo estava aí. Mas uma situação fez com que a igreja parasse, como a irmã mencionou, uma pandemia mundial que a gente acreditava só lá na China, né? Porque nós já ouvimos falar da gripe suína, vai ficar lá, não vai chegar ao Brasil. E chegou no Brasil e chegou em outros países. E nós não esperávamos, nós brasileiros, usarmos máscaras. Já se viu isso? Ninguém esperava você vir ao culto com máscara. Será que há um ano atrás alguém tinha isso em mente disso? Não tinha. Máscara era uma coisa que às vezes um pedreiro trabalhava, que usava. Mas não tínhamos o costume de usar máscara. Mas aconteceu. Os riscos da nossa caminhada acontecem. O povo de Israel, nós mencionamos que eles estavam para entrar na terra prometida, foram enviados 12 espias. Deus falava: a terra que emana leite e mel, essa vos darei. Só que 10 espias viram lá, os 12 viram gigantes, homens grandes, né? Viu que a terra era boa, mas viram uma dificuldade, os gigantes. E aquilo fez com que eles se atemorizassem, com que eles se sentissem como gafanhoto. Por quê? Porque uma dificuldade surgiu. Então nós precisamos entrar, querido, 2021 preparados, que Deus fará coisas maiores, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não desceu o coração do homem. Mas nós precisamos entrar preparados, que nós vamos ter guerras também, que nós vamos ter dificuldade. Irmãos, eu vi que 2021 vai ser um ano bom para mim, sabe por quê? Porque dia 1º foi um ano difícil para mim, foi um dia difícil. E eu sei que quando as coisas são difíceis, irmãos, é que é sinal. Sempre eu falo para os irmãos que coisa boa está por vir. Ano passado, infelizmente, do dia 31 para o dia 1º, os membros aqui da igreja sabem que nós tivemos, né, um culto fúnebre nesse pleno dia, irmãos. Dando uma irmã querida nossa, irmã Antônia. Né? Então, se a gente for pensar, a gente já começou com o pé esquerdo 2020, né? Mas nós fomos, honramos aquela irmã, né? Ainda tivemos culto no outro dia, foi na quarta, saímos do cemitério, viemos para a igreja, cultuamos a Deus e não paramos, irmãos, porque nós sabemos que nós tivemos uma grande perda, mas o céu também teve um grande ganho com aquela irmã. Então, queridos, porque nós continuamos de pé, porque nós continuamos, porque nós tivemos que nos adaptar à situação. Tem ali no
no vídeo da nossa retrospectiva, 35 anos, e até a Flávia coloca ali, olha, em março houve aí a pandemia, nós tivemos que fazer adaptações, fazer live. Irmãos, eu sou completamente ruim nessa área tecnológica, eu não gosto de rede social, eu não tenho rede social, eu não gosto de fazer vídeo, né? Eu não tenho muita particularidade com essa área tecnológica. Apesar de nós termos uma raiz nipônica, mas eu não tenho facilidade com essa coisa. Sou um homem da moda antiga, eu acho que eu estou fora do meu tempo. Mas, querido, a situação nos obrigou a isso. A situação, querido, se nós queremos crescer, se nós temos desafios em Deus, nós precisamos mudar. Nós não podemos ser assim, Gabriela, eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim. Não, a gente tem que se adaptar à situação. A gente tem que se adaptar. Não tinha costume de fazer live, fiz live. É o reino de Deus, e para a glória de Deus, as lives estão alcançando não só Rondonópolis, estado de Mato Grosso, Brasil, as nações. O mundo está conhecendo esta igreja, está conhecendo homens e mulheres de Deus que estão aqui pregando a palavra. Queridos, porque Deus muitas vezes, querido, para a gente crescer, Deus tira a gente da zona de conforto. Quem entendeu o propósito de Deus com essa pandemia, queridos, cresceu. Mas quem entendeu que era para a morte, acabou até fechando a igreja, acabou entrando em depressão, acabou se entregando até mesmo para a morte, queridos. Mas aquele que confia na palavra de Deus e sabe que não morrerei, mas contarei as obras do Senhor, que você não vai morrer antes do tempo que Deus tiver determinado para nós, que nós estamos aqui, querido, todos nós convivemos com pessoas. Quantas pessoas que eu não fui num velório, num enterro? Por que eu ainda não morri? Por causa do propósito de Deus, querido. É o propósito que mantém a gente aqui. É a palavra de Deus que nos sustenta. É Deus, o sangue de Jesus que nos livra disso aí, irmãos. Porque eu acredito que nós temos, sim. Às vezes nós tivemos contato com pessoas. Tivemos aglomeração aqui alguns dias. Tivemos, né? Não tanto controlado. Nós sempre procuramos, né, controlar. Os irmãos dessa igreja têm consciência, né? Se tiveram, não viram ao culto. Para a glória de Deus, um povo educado, que sempre nós temos falado, um cuidando da vida do outro, nós somos uma família em Deus. E não aconteceu o pior, o trágico conosco. Deus nos deu livramento, querido, porque ainda Deus tem uma grande vitória para entregar para nós. Então, nós tivemos que ter adaptações, nós tivemos que mudar. Diz aqui que nós temos que não conformar com esse mundo, mas transformar por a renovação da vossa mente. Quer dizer o quê? Querido, se você pensa de um jeito, não deu certo, começa a pensar de uma outra forma. Começa a agir de uma outra forma. Querido, o que deu certo em 2020 você conserva, mas aquilo que não der, tenta de uma outra forma. Tenta de uma outra forma. Porque talvez desse jeito que Deus quer. Porque muitas vezes nós queremos de um jeito, mas Deus quer fazer de uma outra maneira. Porque a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Que os caminhos de Deus são mais elevados que o nosso. Que Ele que sabe o caminho a respeito de nós. Princípios de paz, não de mal. Para dar o fim que desejais. Então, querido, muitas vezes a gente precisa mudar. Mas certas mudanças nós precisamos ter critérios também. Precisamos ter, querido, princípios de valores. A igreja não pode perder os valores. Tem coisas que nós podemos usar para evangelizar, para ganhar almas, para alcançar a vida, sim. Mas a igreja não pode negociar princípios e valores bíblicos. Que muitas igrejas hoje estão abrindo para poder crescer. Diz aqui, não conformeis com esse mundo. Quer dizer o quê? Não se adapte às coisas do mundo. Algumas pessoas que pensam assim, mas os crentes mais antigos falam, não, é porque colocou bateria na igreja, porque colocou iluminação. Mas, querido, o que tem mais atingido as pessoas é o interior das pessoas. Há pessoas da igreja pensando como as pessoas do mundo. Isso que é o perigo, porque aqui, olha, está dizendo aqui pela renovação da vossa mente, que aí está falando sobre o que? Mentalidade.
A gente não pode pensar como o mundo pensa, irmãos. A gente vive no mundo, sim, a gente trabalha, estuda, né? Prospera, a gente adquire, querido, mas a gente não pode ter a mentalidade que nós vamos ficar eternamente aqui nessa terra, porque nós sabemos que a nossa morada não é aqui. Não é nesse mundo corruptível, falido. Então a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque nós vivemos aqui nessa terra, mas nós precisamos ter a mentalidade dos céus. Nós precisamos, a Bíblia diz em Colossenses, pensar nas coisas do alto. Por isso que é necessário a gente ler a palavra de Deus, é necessário a gente meditar nela de dia e de noite. A Bíblia diz: orai sem cessar. Nós temos que pensar na palavra de Deus, irmãos. Nós temos que ter ela, declarar ela, falar a palavra de Deus. Nós temos que viver ela, porque nós pensamos muitas preocupações com as coisas aí. Oh meu Deus, eu preciso ver esse negócio. Fica pensando nos problemas do trabalho, problema no casamento, problema não sei aonde, problema mais não sei o que. Irmãos, querido, nós precisamos, a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos. Não é que nós temos que ser relaxados, displicentes, não. Mas nós não devemos andar demasiadamente ansiosos, preocupados, porque Deus cuida até dos pássaros. Deus cuida até da erva do campo. Deus cuida, querido, veste as flores do campo como nem Salomão na sua glória foi vestido. Deus veste, Deus cuida. Isso não é motivo para você deixar de trabalhar, não é motivo de você, né, ficar dormindo até tarde, não. Mas não está preocupado, demasiadamente preocupado. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se preparar para o mercado de trabalho lá, você tem que se aprimorar espiritualmente, sim, mas nada por ansiedade, nada por preocupação, porque nós não podemos sequer medir um côvado acima de nós. Nós não podemos não podemos contar os fios da nossa cabeça, e um fio da nossa cabeça só cai se for propósito de Deus. Uma folha da árvore cai se for a vontade de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, querido, falando sobre esses valores, citar alguns, por exemplo, na área de relacionamento, nós estamos vendo hoje que há muitos solteiros e há muitas pessoas hoje se divorciando. Mas por que isso? As pessoas têm mais maneira de se relacionar hoje com as redes sociais, mas as pessoas estão mais distantes do que nunca. Cada um mais isolado com a outra, cada um no seu celular. Porque as pessoas hoje, querido, a Bíblia fala que há pessoas que são amantes de si mesmo. Às vezes ela entra num relacionamento, querido, começa um namoro, querido, ela não tem, a preocupação maior é o sexo. Se dizer, da pessoa que não tem temor ao Senhor é a vida sexual, isso que importa. Olha que aquela moça, aquele rapaz suspira, né? E só pensa desse lado, mas não olha se tem compatibilidade, se tem a mesma linha de pensamentos, se tem os mesmos propósitos, se tem os mesmos valores, se a criação bate, se tem alguma coisa, se combina, né? Aí acha que é só aquilo ali, né, irmãos? E a carne é carne, irmãos, né? Carne chama carne, né? E aí, o que acontece? Vê aquela pessoa como um pedaço de carne, não vê ela como um ser humano, não vê ela como uma pessoa. E acaba a outra pessoa, talvez crie uma esperança, aquela pessoa vai casar comigo, aquela pessoa vai ser para o resto da vida. Mas a outra pessoa do outro lado não está pensando dessa forma. Não, eu vou ficar só com ela, vou dar uma curtida. Esse é o palavreado lá fora. Eu vou dar uma curtida só. E não vê que é um ser humano, é uma pessoa. Mesmo que não seja que venha na igreja, mas é uma vida que está lá. São vidas, e as pessoas hoje estão usando as pessoas, enquanto que nós temos que usar as coisas e não as pessoas. Mas há uma inversão de valores.
Hoje as pessoas amam mais as coisas e usam as pessoas. E isso está chegando dentro da igreja também. Hoje, querido, as pessoas casam dentro da igreja mesmo, irmãos, não oram, não pedem confirmação de Deus para ver se aquele casamento é de Deus para a vida dela, se aquela pessoa tem os mesmos princípios sobre a vida cristã, se aquela mesma pessoa tem os mesmos valores acerca de ministério, de chamado, de vida com Deus, né? Não, já casam às vezes assim, se não der certo, separa. Irmãos, fazendo com que casamento fosse um negócio qualquer. É igual você comprar uma roupa e dizer assim, se eu não gostar, eu não visto ela, eu dou para alguém, né? Eu dou lá, né, vendo para o brechó, ou eu dou para outra pessoa. Não, querido, esses são princípios do mundo lá fora, de usar o outro, de magoar ou deixar de magoar, isso não importa. Mas nós somos filhos de Deus, querido. Nós não podemos machucar o nosso irmão, porque nós temos que amar o nosso irmão como se fosse nós mesmos. Por isso tem que pensar muito em fazer qualquer tipo de negócio, de relacionamento, tem que pensar bem. Mas às vezes as pessoas não pensam, vão pela ansiedade, vão pelo vácuo. E quando pensa que não, se deu certo, glória a Deus, né? Aleluias, né? Mas e se não dá? Como que fica? Quem vai ficar com prejuízo? E ambas as partes às vezes ficam machucadas. Por quê? Porque às vezes tem esse entendimento. Às vezes tem um entendimento, o jovem fala assim, olha não, tem que experimentar primeiro. Acho que é igual test drive de carro, né? Vou fazer test drive em todos os carros, ver qual que é o carro que eu vou querer. Eu vou ver se aquela pessoa é compatível comigo nessa área. Mas querido, quando é de Deus e tem uma confirmação de Deus, não tem erro, irmãos. Porque já quantas pessoas, antigamente as pessoas se casavam às vezes sem se conhecer fisicamente e dava certo. Às vezes o pai e a mãe arrumavam o casamento para o filho e ainda dava certo. Não vou dizer que não tinha casos que não dava, mas parece que o pai e a mãe sabiam escolher melhor o cônjuge para o filho. Porque observava, se fosse arrumar um casamento para uma moça, a primeira coisa, ver se aquele homem é trabalhador, de que família ele era, né? Não vou dizer que isso seja coisas que vão dar certo 100%, porque toda regra tem uma exceção. Mas geralmente os pais olhavam pela razão e não pela emoção, e dava certo. E assim também Deus, irmãos, quando nós apresentamos algo para Deus, Deus não age pela emoção, mas Deus sabe o nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá adiante. Ele sabe que uma pessoa hoje pode estar bem com você, porque você está num nível patamar financeiro assim, mas se aquela pessoa crescer, talvez não há um crescimento igual. E aí acaba. Outra coisa acerca de negócio, de vida, as pessoas, queridos, são acostumadas a passar os outros para trás em negócio, né? Se a pessoa acha um dinheiro na rua, ele vê um caixa, por exemplo, de um supermercado, dá um troco a mais. Ah, foi Deus que preparou ainda. Fala ainda até que Deus que preparou. Ainda joga para Deus. Deus está me abençoando. A pessoa me passou R$10 a mais aqui. É Deus que preparou, é de Deus, irmão. Nada, irmão, aquela pessoa vai pagar, às vezes a pessoa está ali só ganhando salário mínimo, você vai pegar 50, R$10 que vai fazer falta no caixa daquela pessoa. E ainda você fala que é Deus ainda. Os crentes abençoados, irmãos. Glória a Deus que aqui no nosso meio não tem isso, irmãos, né? Então, aí fala que ainda que é Deus que preparou. Uma mentirinha, todo mundo mente. Mas a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, irmãos. E nós não somos do diabo, nós somos do Senhor. Uma mentirinha. Ah, mas um negocinho aqui, ninguém está vendo. Tem até pastor fazendo. Tem crente fazendo. Por que você não vai fazer? Às vezes um amigo que não é crente fala bem assim. Eu já trabalhei secularmente. Eu já tive uma vida fora da igreja, profissionalmente, né? Antes de estar vocacionado. As pessoas são assim, ó, ninguém está vendo, não, ninguém está vendo, ninguém está vendo.
Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15 que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Para nós, irmãos, não importa se o outro está vendo, o importa é que Deus está vendo, e um dia nós vamos prestar conta perante Ele. É Ele que nós devemos prestar conta. Ah, mas é o pastor. Não, irmão, não é o pastor, não. Eu estou aqui só para ensinar para vocês a palavra de Deus. Mas o grande juiz é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esse todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ali não tem como você escapar. Se você for condenado, você vai para o juízo do trono branco. Se você for salvo, ainda você vai passar pelo tribunal de Cristo para ver ali o seu galardão, irmãos. Não tem boca, nós vamos ter que um dia, como diz Salmo 139, onde nós fugiremos da presença do Senhor? No mais alto céu, lá o Senhor está, no mais profundo Sheol, o Senhor está. Não tem como fugir de Deus. O encontro com Deus é inevitável, irmãos. Né? Talvez tem membros que fazem algumas coisas, corta a volta da gente, irmãos. Nem quer, não atende ligação do mais da gente, não aparece mais na igreja. Quando a gente chega na casa já vaza. Mas de Deus, querido, não tem fuga. Vai chegar um dia, meu irmão, que não vai ter onde você fugir. Você vai ter que encarar Jesus mesmo na sua vida. Ali não tem boca não tem como de fugir não, filho. É ali onde o filho chora e a mãe não vê. Ei, pastor, você está muito nervoso. Falei, não, estou muito calmo hoje. Então, queridos, tem que ter a mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade para coisas boas, coisas que frutificam, as coisas do Espírito. Leia Gálatas capítulo 5, querido, ali, não sei se é o 5, mas ali que fala dos frutos do Espírito. Então, tudo que é fruto do Espírito, faça, mas os frutos da carne, a Bíblia diz que nós temos que mortificar. No capítulo 1 diz assim, irmãos, rogo-te pela compaixão de Deus. Quer dizer o quê? Fala sobre a salvação, a compaixão que Deus teve, enviando o seu Filho Jesus por nós, pecadores, porque nós éramos dignos de morte, nós éramos dignos de estar sendo crucificado, mas Ele teve compaixão por nós, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Quer dizer o quê? Sacrifício vivo? Como? Como que eu vou sofrer vivamente? Aqui fala sobre o Velho Testamento, o que era feito? O sacrifício do quê? Do animal, em substituição expiatória. Era oferecido um animal no lugar do nosso pecado. Isso é a cultura judaica, e era oferecida no templo de Jerusalém. Lá havia o expiatório, querido, havia lá no tabernáculo, onde era feito o sacrifício através do sacerdote. E aí foi feito depois no templo, o sacrifício de animais pelo nosso pecado. Mas com a vida de Cristo, Ele se fez expiação por nós. Está dizendo o quê? Que agora, Ele está dizendo que nós temos que nos sacrificar. Sacrificar como, por exemplo, as pessoas que sobem uma escadaria de joelhos, carregam uma cruz pesada de madeira por quilômetros, né? Anda de pé descalço. Não, sacrifício vivo, querido, é a gente se submeter à vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Porque, querido, a gente morrer, a gente só sofre uma vez. Mas você ter uma vida de renúncia, querido, não é fácil. Todo dia você morrer para você mesmo. Como diz lá em João capítulo 12, verso 24, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas morrendo, ele dá muitos frutos. Viver uma vida de submissão a Deus, a palavra de Deus. Todo dia você renunciar ao seu eu, querido, a vida toda, não é fácil. Mas é necessário. Por quê, querido? Porque toda vez que nós lembramos da grande compaixão que Deus teve por nós, a gente se submete à vontade do Senhor. E a gente entende que isso não é nada. A gente deixar de fazer a nossa vontade hoje, querido, porque lá atrás alguém fez, se sacrificou, né? Esteve lá no jardim do Getsemane dizendo assim, Pai,
não seja feita a minha vontade, mas senão a tua. Se possível, passa de mim esse cálice. Podia ter passado? Podia. Jesus tinha escolha. Ele não precisava ter vindo morrer por nós. Ele podia ter desistido da hora H? Podia. Mas ele foi até o final. Por isso, querido, todo sacrifício que nós fazemos, toda renúncia, às vezes, querido, sabe, tem horas que a gente se sente assim. Às vezes certas promessas de Deus ainda não se cumpriram na nossa vida. Mas a promessa de Deus se cumpre. Mesmo que a gente esteja morto, ainda ela se cumpre. Porque a Bíblia diz que mesmo Eliseu morto, seus ossos, ainda o 14º milagre aconteceu, né? Que o soldado caiu em cima da sepultura dele e ele foi ressuscitado. Talvez muitas vezes a gente parte e não vê algum familiar nosso se convertendo mais. Um dia eles vão se converter. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Talvez nossos olhos não virão, mas Deus é fiel à sua palavra. E que há um tempo determinado para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Queridos, então nós precisamos ter essa mente renovada, querido. Nós precisamos ter esse sacrifício vivo, né? Nos submetendo todo o nosso corpo também. Porque hoje nós não queremos, irmãos. Sabe, se eu falar de oração, querido, a pessoa pensa, poxa, meu Deus, orar não é fácil, irmãos. Tem dia que é uma benção, irmão. Tem hora que a gente está tão animado, a gente já chega, né? Com rajadas de línguas estranhas e aquela... Mas tem dia, irmão, que a carne, misericórdia, Jesus. Tem hora que não é fácil, irmãos. É igual, tem dia que você está animado para fazer exercício físico, mas tem dia que você vai empurrado, às vezes, para uma academia, para uma corrida, fala, meu Deus do céu, né? Fala, ô Senhor, eu estou indo porque eu preciso ir mesmo. E você vai ali, até que você vai, aí depois você começa a se exercitar, libera endorfina, serotonina na cabeça ali, e você fica legal, e você já fica animado, né? Mas orar também, assim, irmãos, às vezes aquele momento é difícil. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, os gemidos inexprimíveis. Tem hora que a gente não consegue orar, mas convém que nós oramos, irmãos. Às vezes você está ali de joelho, não vem palavra, mas você fica adorando, você fica clamando, dando glória a Deus, e ali o Espírito vai intercedendo com você, com gemidos inexprimíveis, irmãos. E vai chegando um momento que aquela frieza, a carne vai se submetendo, o Espírito vai crescendo, e logo que você pensar que não, você já venceu a sua carne. Porque tem dias, irmãos, que a gente não tem vontade de vir ao culto, irmãos. Você pensa que para mim também, como pastor também, eu todo dia estou assim animado? Não, tem dia que eu venho aqui, irmão, só pela misericórdia de Deus. Por isso, irmãos, é bom ter compromisso com as coisas de Deus. É bom a gente fazer alguma coisa na igreja. É bom a gente ter um compromisso, de a gente ter um compromisso de oração, fazer alguma coisa, estar envolvido com algum ministério. Sabe por quê? Porque isso nos compromete. E esse compromisso, querido, faz com que a gente venha, às vezes, até mesmo sem querer. Mas eu preciso estar lá. A igreja precisa de mim. E você vem. Quantas vezes eu falava assim, meu Deus do céu, né? Mas eu tenho que estar lá. E eu vim às vezes desanimado aqui, irmãos. Não minto para os irmãos, não falo que eu sempre estou espiritual, porque sabe que eu sou carne também. E aí tinha vezes que eu vinha ali daquela porta ali, eu entrava só... Aquela porta para mim, para entrar aqui já era uma luta, irmãos. Mas quando entrava, ouvia os louvores, via o outro irmão animado, louvor animado, todos cantando, né? Conversava com o irmão, e aí a gente ia se animando. Por isso que é o importante congregar, é isso, irmãos. Porque hoje as pessoas podem sim ver nas redes sociais muitas pregações muito boas. Podem. Mas nada substitui a gente estar congregando, né? Ser um com o outro, né? Estar junto, isso faz parte da igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção, o Senhor derrama o óleo. Querido, por isso que é bom, a gente tem que estar junto, o povo de Deus tem que caminhar junto. Tem gente que não gosta, tem gente que quer caminhar sozinho. Mas, irmãos, quem caminha sozinho é presa fácil para o diabo. É igual aquelas pessoas que vão no mato, às vezes aquele último que fica para lá, um só pega, né? Então a gente tem que estar sempre em unidade, andando, irmãos, caminhando junto. Então não é fácil, irmãos.
mas nós precisamos sacrificar a nossa carne. Tem hora que a carne, irmãos, não quer não, ela não quer ler Bíblia, não. Parece que as letras da Bíblia começam a ficar pesadas, parece que a letra pode ser gigante, mas parece que ela diminui tanto, né? Parece que moço, quando você começa a fazer um jejum, meu Deus do céu, às vezes você fica, às vezes viaja e tal, você não encontra um restaurante, você passa o dia inteiro sem comer, mas jejuar, meu Deus do céu, uma hora ali parece que é uma eternidade, parece que o seu estômago está lá na barriga, está lá na barriga, mas você faz um dia de jejum, você faz no segundo dia, querido, no terceiro dia, irmãos, aí você tira de letra. Tudo é o costume, mas é necessário. É necessário ler a palavra de Deus, estudar. Querido, hoje a gente somos muito fáceis de nós procurarmos as coisas na internet, na rede social, porque a gente quer pegar tudo mastigadinho. A igreja de hoje, irmão, não quer ter trabalho não, irmãos. Às vezes é um pastor, um seguidor, que tem milhares de seguidores, né, e tal. Irmãos, é muito fácil a gente ouvir palavras que nos agradem, porque a Bíblia fala também que nós temos que tomar cuidado, porque chegaria um tempo que nós ouviríamos, né, teríamos comichões no ouvido, e nós queríamos ouvir aquilo que nos agrada. Às vezes, irmãos, aqui tem hora que, né, fala assim, mas eu não posso sair fugindo daqui, eu não gosto, pastor, hoje está chegando a lenha, mas se eu sair daqui é ruim. Mas se você está na internet, só fazer assim, tchuc, 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 clica ali, muda o vídeo e pronto, acabou. Essa palavra eu não estou gostando não, eu vou para essa. Querida, é a mesma coisa, pessoas que não firmam numa igreja. Irmãos, eu estou falando isso, é de experiências pessoais, irmãos. Se eu falar para vocês de coisas certas que eu fiz, glória a Deus, mas eu também já errei demais, irmãos. Tudo que eu falo é coisas que eu já tive experiência, irmãos. Não estou falando para acusar ninguém. Eu sei que não é fácil lidar com a carne. Por exemplo, você não se fixa numa igreja. Eu tive essa dificuldade quando eu cheguei aqui em Rondonópolis. Não fixava num lugar. Eu vou assistir o culto naquela igreja hoje. Aí eu vou assistir naquela outra lá. Aí no primeiro dia você gosta, oh meu Deus, que palavra boa e tal. Aí você vai numa outra vez, aí já você parece que já está meio sem sal, meio sem açúcar. Aí eu vou para outra. Aí você vai para outra. Aí aqui não tá bom. Aí vai para outra, vai para outra. Mas sempre os crentes antigos falavam, pedra que muito rola não cria lodo, brasa fora do braseiro se apaga. O pessoal mais novo nem sabe disso, mas era assim que os crentes mais antigos falavam. Crente que rola muito não cria lodo. Falava bem assim, os irmãos antigos falavam assim. Pedra que muito rola não cria lodo. Crente que está fora da brasa se apaga. E é assim, irmãos. E a gente cai numa coisa chamada, sabe o que é? A gente começa a ficar muito crítico. E a gente começa a achar defeito em tudo que é lugar. E você no fim não acaba ficando nem em um lugar nem de outro. É assim também quem troca de relacionamento, irmãos. Às vezes a pessoa, não, eu quero encontrar uma pessoa melhor. Aí tá, casa com esse aqui, esse aqui tem esse defeito, esse aqui não serve. Eu vou arrumar outro. Aí aquele outro também tem defeito também. Não tem aquele que o outro tinha, mas tem um outro defeito. Aí vai indo, arruma outro, tem defeito também. Né? É igual carro velho, irmãos. Você vai vendo, vai comprando, um tem um defeito, outro tem outro defeito, nunca para os defeitos. Aí no final você fala assim, aí eu não vou querer nenhum, nem outro. Por quê, irmãos? Porque não está acostumado a passar por momentos difíceis. Eu vou falar para os irmãos, já teve momentos que eu pensei em sair daqui, não só como membro, mas como pastor, sim. Mas eu entendi que a gente tem que aprender a passar as estações. Porque verão, nós estamos no verão, né? Nós vamos entrar no outono, no inverno, na primavera. Sempre a gente vai ter os momentos bons e os momentos ruins. Os irmãos que são casados sabem disso, que às vezes o relacionamento tem momentos que é difícil para o casal. Quando envolve filhos, quando envolve uma situação financeira, quando envolve alguma situação difícil. Mas tem que passar aquela tempestade, aquele momento para poder superar. Para lá na frente a gente estar bem.
Então, para a glória de Deus, esse ano eu estou colhendo já os frutos para 10 anos aqui, irmãos. Mas eu já passei os desertos, os invernos aqui. Então é assim também, querido. Às vezes você chega hoje, às vezes a coisa não está boa para você hoje, mas vai ficar boa. Aprenda a esperar o tempo certo para todas as coisas. Amém? Então essa palavra eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Né, querido? Mude o que precisa ser mudado, mas seja uma pessoa com princípios bíblicos, com valores bíblicos. Né? Porque muitas vezes você procurar, também aqui fechando aqui sobre o negócio de rede social. Se a gente é de uma denominação, a gente precisa conhecer a nossa igreja. Conhecer os princípios da nossa igreja. Porque tem muita gente que tem várias coisas boas. A gente pode, se a gente tem uma maturidade, como Paulo diz, olha, examinai todas as coisas e retei o que é bom. É bom. Mas se a pessoa é uma pessoa que está começando na fé, ele tem que tomar muito cuidado de pegar uma coisa de um, pegar de outro. E às vezes é uma coisa que não é uma visão da igreja local. Isso que é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, né? Cada igreja tem uma característica, né? Então a gente precisa, para não sair fora da bênção também. Porque às vezes a gente está debaixo da cobertura de um pastor que tem uma visão e a gente quer viver uma visão diferente. E vive duas visões, criam divisão. E às vezes a gente fica debaixo de um espírito de rebeldia e não é abençoado por isso. A gente pode pensar de uma maneira diferente? Pode. Cada um tem o seu pensamento. Mas a gente precisa caminhar debaixo de uma visão, querido. Né? Se não está legal, né? Procure a visão que você se adequa. Procure um pai espiritual para você. Né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus que você confie. Para você caminhar em bênção. Então, eu sempre também ouço outros ministérios. Eu vejo coisa boa também. Mas aí eu entendo que certas coisas eu não posso colocar aqui. Porque eu não posso ir contrário à visão da nossa igreja, da Igreja Batista Nacional. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Examinar em tudo e reter o que é bom. Amém? Queridos. Então, essa palavra eu queria deixar para os amados nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. E quando você toma a decisão, irmãos, a Bíblia fala que Daniel, capítulo 1, verso 8, ele tomou a decisão de não se assentar no seu coração, de não se contaminar com os manjares do rei, né? E da bebida que era oferecida ao rei. Mas o eunuco disse assim, olha, mas se você não comer e você emagrecer, pode custar a minha vida. E Daniel fez uma prova. Deus deu graça para ele. Se eu fizer isso por 10 dias e isso acontecer, você pode trazer a comida, né, os manjares. Mas Deus honrou Daniel. Então quer dizer o quê? Quando você decide, eu creio que você já fez um planejamento para a sua vida em 2021. Na sua vida pessoal, né, se você vai querer, né, decidiu fazer um regime, se você decidiu fazer exercício físico, se você decidiu orar, se você decidiu ler a Bíblia, se você decidiu estudar, falando, não, eu vou fazer uma faculdade nesse ano 2020. Nem que for, né, pela internet, né, online, mas você tomou uma decisão. Querido, vá até o fim, né? Não se vença pelas dificuldades, né? Quando você tomar uma decisão, vai até o final. Amém? Porque obstáculos vão surgir. Senhor, nesta hora eu quero orar apresentando a tua amada igreja, o teu povo. Senhor, diante de ti, eu quero clamar pela vida de cada um que veio ouvir a tua palavra. Deus querido, que diante de ti, eu creio que talvez todas as palavras talvez não tenham servido para todos aqui. Mas em nome de Jesus, aquilo que seja bom, que eles possam reter para eles, Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor, em uma coisa o Senhor fala, porque assim tem sido comigo também. Senhor, pelo menos por uma palavra, um amém, algo, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela faz o que ela é designada. Por isso, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos e abençoamos o teu povo, para que em 2021 eles possam romper em todas as áreas da sua vida, Senhor. Que em nome de Jesus, que cada um venha cumprir o chamado que o Senhor tem para cada um, Pai,
Nós oramos no nome de Jesus, Pai, que os teus filhos venham a frutificar, a prosperar na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, querida, graça e a paz do Senhor. Deus te abençoe poderosamente.